A democracia brasileira e o Estado democrático de direito passam por profundos testes desde o último domingo, dia 8 de janeiro, quando manifestantes bolsonaristas que questionam desde o ano passado o resultado das eleições e agora buscam um golpe de Estado, se manifestaram e acabaram invadindo, depredando os palácios, as sedes dos três poderes, do Legislativo, no Congresso Nacional, da Presidência da República, do Executivo, no Palácio do Planalto, e do Judiciário, na sede do Supremo Tribunal Federal. Uma série de atos violentos por Brasília que chocaram o país, mas também com ampla repercussão internacional e uma repercussão extremamente negativa. Para a gente saber as consequências e a análise desse tipo de ato do último dia 8 de janeiro, a gente conversa agora no Sistema Sagres com o jurista, advogado Diogo Crozara, especialista em direito constitucional, de processo civil, também analisando aqui direito penal. Diogo, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Olá, Rubens. É um prazer estar com vocês, principalmente para tratar de um tema tão importante que todos nós devemos conversar. Nós não podemos nos furtar de discutir esse domingo tão triste pelo qual nós vivemos, o Brasil passou e o mundo repercutiu de uma forma tão intensa. Duas perguntas aqui, a primeira e as duas bem conceituais, bem iniciais, digamos assim, Diogo, para a gente entender os processos, né? Primeiro, a nossa democracia está sob risco. O que é a democracia sob o ponto de vista jurídico, constitucional? Como é que a nossa democracia se estabelece juridicamente e o que essas manifestações representam para a nossa democracia? Bom, a democracia, ela é o regime previsto pela própria Constituição, em 1988, como a base de todo o arcabouço, de todo o sistema jurídico brasileiro, né? Desde o artigo 1º até o último artigo da Constituição, a gente fala que nós somos um país que elege os seus representantes, um país democrático que tem três poderes, que nada está acima daquilo que é o resultado das urnas, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, e acima de tudo isso, é a raiz que une todo o arcabouço jurídico. A democracia é o nosso regime, escolhido pelo nosso Constituinte, após um período nefasto, após um 31 de março de 64, que implantou um regime autoritário onde a gente não tinha a representatividade pelo voto. Muitos sofreram, muitos morreram, muitos foram atacados por defender a democracia. Depois de muito tempo, a gente conseguiu que ela ressurgisse com a Constituição de 88. Em 89, elegemos o nosso primeiro presidente e os governadores e os prefeitos logo em seguida. Esse regime é que foi atacado nesse domingo. Toda essa estrutura, toda essa história, não se tratou de um ataque a sedes físicas, até porque essas pessoas não queriam destruir bens, elas queriam distribuir símbolos. E foi isso que aconteceu nesse domingo. Bom, acho que claramente, Diogo, são manifestações contra a democracia, contra essas regras que, como você definiu... Mas me permita que eu acho que não são manifestações, são crimes. Tá. Nesse momento é hora de colocar as coisas na forma como elas precisam ser ditas. São terroristas que praticaram atos criminosos contra os três principais prédios do poder constituído no Sim. Brasil. Não, eu quero Então, não são chegar... manifestantes. Tá. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado nesse momento, até quando a gente vai adjetivar, e eu sei que nós todos temos que ter talvez uma preocupação de sermos um pouco mais razoáveis, mas eu acho que nesse momento nós vamos começar a ter que dizer, são criminosos que foram a Brasília praticar crimes e por isso têm que ser punidos. Sim, eu quero entrar inclusive nessa definição jurídica para saber que termos são realmente adequados para tratar as atrocidades que aconteceram em Brasília. Mas antes disso, doutor, ainda nessa conceituação de democracia, eu queria entender, ainda falando até de maneira genérica, a democracia não aceita manifestações contra a própria democracia? Ou seja, quais são essas regras pelas quais as pessoas podem ou não se manifestar? E aí, claro, eu não estou aqui nesse momento entrando, e eu quero fazer isso, mas ainda não falando especificamente sobre o que aconteceu em Brasília. Estou querendo falar sobre esse jeito de pensar que gira em torno do bolsonarismo, doutor Diogo, em que pode-se questionar absolutamente tudo. A democracia tem os seus parâmetros e algumas manifestações não são aceitáveis.
Sim, a democracia ela permite esse tipo de questionamento, em dizer que, olha, eu não concordo com esse governo que está aí. A democracia permite isso e nenhum outro regime permite isso. E é muito engraçado se aquilo que essas pessoas foram buscar, que é um regime, a implantação de um regime de uma ditadura, se fosse na ditadura, a primeira coisa que aconteceria era tolher o direito à manifestação, como nós tivemos lá com a AI-1, lá no Ato Institucional de 64, depois de 69. Então, a democracia permite isso. O que não se permite é a prática de atos que venham a pôr em jogo, pôr em xeque o nosso sistema. Ou seja, quando eu entro na sede do Executivo, na sede do Legislativo, na sede do Judiciário, eu não estou me manifestando. Eu estou invadindo um espaço. Quando eu quebro uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, ou eu furo a tela do Di Cavalcanti, que faz parte do acervo do Instituto Patrimônio Histórico Nacional Brasileiro, eu não estou cometendo um ato de liberdade de expressão. Eu não estou praticando um ato que a Constituição me assegura. Eu estou cometendo um crime. Então, a democracia permite que aquelas pessoas pudessem descer, ir naquela praça e falar: eu quero que esse governo não dê certo. Isso a democracia permite, ninguém faria nada. Elas não permitem, todavia, que se suba a rampa e que se diga: eu quero uma ditadura. Isso a democracia não pode permitir, porque aí nós estaríamos colocando em xeque o nosso regime, aquele regime que a Constituição previu. Então isso não é permitido, nem mesmo na democracia. Bom, e aí, doutor, entrando diretamente nos atos de Brasília nesse domingo, por que efetivamente essas pessoas são criminosas e podem até ser chamadas de terroristas? O que a legislação brasileira fala, né, define por terrorismo e por que esses atos foram, sim, terroristas no dia 8? Terrorista é aquele que tenta implantar sua vontade através de um ato de terror. Isso é a conceituação jurídica. Nós temos uma legislação de 2016 a respeito disso. Depois, sobre a questão dos atos democráticos e antidemocráticos, nós temos uma legislação de 2021 que vai punir essas pessoas com até 12 anos de reclusão. Ainda há uma discussão jurídica sobre qual vai ser o enquadramento que vai ser dado, e aí há também uma discussão de competência, se isso vai ser colocado dentro do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, que foi onde o ministro Alexandre de Moraes ontem decidiu pelo afastamento do governador do Distrito Federal, ou se isso vai ser considerado uma etiqueta do Código Penal, ou como lá da lei de 2016 de terrorismo. Isso ainda não está claro, isso vai ficar claro nos próximos dias. Agora, o que está muito claro é que houve a prática de um crime, e vamos a eles. Primeiro, aquilo que aconteceu não foi um movimento que começou ali, ele foi planejado. Então, existe uma associação criminosa por trás dele. Está no Código Penal, crime de associação criminosa. Quando você comete atos contra o Estado de Direito, também tem no Código Penal. Isso é uma etiqueta que está lá no Código Penal, nessa lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Ele que criou essa lei. Quando você invade um espaço público, você pratica um crime de dano, está lá no Código Penal. Objetos foram furtados, é um crime de furto, está lá no Código Penal. Então, todos esses crimes vão ser associados, e se ficar entendido que, mais que isso, foi praticado um ato para poder, com medo, com o terror, se implantar um regime, isso pode sim ser enquadrado como terrorismo. Também temos a lei de 2016. Então, essas pessoas que foram presas, elas foram presas em flagrante delito, elas vão ficar presas até a continuidade da instrução criminal. Muito dificilmente, até por representarem um perigo à ordem pública, elas vão ser objeto de uma liberdade provisória. Isso pode acontecer dependendo do antecedente, dependendo de várias situações, mas caracterizado está a prática de crime de todos aqueles que se associaram para poder praticar esses atos. Sem dúvida. Então, temos aqui definições muito claras, né, para adjetivar de forma muito direta essas pessoas e os atos cometidos por elas em Brasília no domingo, dia 8 de janeiro. Eu não estava tratando as pessoas assim no começo, professor, porque eu queria
tratar de maneira aqui didática, né? Para quem está nos acompanhando, possa ter aquela dúvida, mas não pode manifestar. Calma, pode, e aí a gente dividiu bem as coisas. Partindo para uma outra análise, doutor Diogo, o senhor conhece muito bem Brasília, inclusive lá, né, o prédio do Judiciário, a Praça dos Três Poderes, mas chamou muita atenção aquela depredação no STF, no Supremo Tribunal Federal. E conhecendo, assim como eu, imagino que o senhor tenha sempre tido a impressão de que uma manifestação para invadir aqueles limites, né, seria praticamente impossível, pela forma como Brasília foi construída, pelo tamanho dos espaços e pela estrutura de segurança que sempre se teve nesses locais, principalmente nesses prédios. Ou seja, claramente houve condições, circunstâncias criadas para que esses manifestantes, para que esses terroristas criminosos chegassem nesses locais e fizessem o que fizeram. Esses policiais, que inclusive temos imagens, né, de policiais que tiraram selfie, que conversavam com criminosos. Que tipo de crimes esses agentes públicos podem ter cometeram, Diogo? Sim, vamos lá. Houve uma falha, isso é claro. De quem foi a falha? Bom, a gestão dos prédios públicos, a defesa dos prédios públicos daquela área, a Constituição, e aí vamos explicar um pouquinho, que pouca gente está falando sobre isso. Por que a Constituição definiu que é a Polícia Militar do Distrito Federal que faz a segurança dos prédios públicos? Porque, mas isso não tinha que ser o Exército? Não. O Exército não é para isso. O Exército, as Forças Armadas, o que a Constituição fez? Ela falou, olha, eu venho de um período que o Exército é que mandava no Brasil. Uhum. Então, o Executivo era o Exército. Então, a minha segurança, eu, quanto presidente da República, não vai ser do Exército. Eu não quero esse povo aqui. A Constituição fez isso. Então, quem vai me defender? Quem vai me defender, então, é a Polícia Militar do Distrito Federal. Que o Distrito Federal, hoje, deturpou, porque Brasília ficou grande demais, o Distrito Federal está grande demais, o entorno é grande demais, mas, na época da concepção dele, o Distrito Federal era a área para o poder, era para a segurança do próprio poder. Então, aquela polícia que é paga com recursos da União, ano passado o orçamento foi 16 bilhões de reais, ela serve para isso. Ela serve para defender os prédios públicos. Mas ela é comandada por um secretário de Segurança Pública do DF. Esse secretário, que era o ministro da Justiça do governo anterior. E que não estava aqui, estava em Orlando. Então, quando isso aconteceu, houve um erro de planejamento. Em um áudio que foi exposto logo depois, o secretário interino de Segurança Pública do DF falava, não, está tudo tranquilo. A gente já combinou com eles que eles vão descer, ali quem conhece um pouco em Brasília, quartel-general do Exército, ali do lado do estádio Mané Garrincha, eles desceriam ali pela contramão até a Praça dos Três Poderes. Ok. Se tivesse parado, todo mundo batia palma, xingava, cantava o hino, voltava, estava tudo certo. Quando começaram a depredar, e ali havia informações de que havia uma depredação. Então, o erro foi da Polícia Militar do DF? Foi. Mas a partir do momento que a segurança dos prédios públicos ela foi colocada em risco e havia informação nesse sentido, o ministro da Justiça errou. Há um erro claro, e isso precisa ser dito, por parte do planejamento realizado pelo próprio governo federal. Porque se eles tinham essas informações, eles deveriam ter convocado a Força Nacional e, se não desse conta, feito ali uma GLO e requisitado outra ajuda, que se fosse do Exército, aí sim, quando tem risco constitucional, o Exército poderia agir. Então, houve uma falha da Polícia Militar do DF? Houve. Essa falha ela foi uma conduta culposa, ou seja, foi negligente, foi imprudente, foi incompetente? Vai se apurar. Ou foi por querer? Porque as pessoas, os policiais, eles são os mesmos policiais que acompanharam a descida, foi quem tirou esse pessoal de lá. Então, eles só receberam ordens para agir assim. Alguém determinou que aquele policiamento fosse feito daquela forma. Então, isso precisa ser apurado. Isso precisa ser investigado. E se o governo federal, que tem uma semana, que está construindo, está começando, mas se ele sabia que isso ia acontecer, ele também errou. E esse dedo precisa ser apontado. Olha, isso foi um ato que quem não fez dentro do governo federal? Então não pode ser, começou agora. Mas não, se tinha informações, tem crime, doutor Diogo? É prevaricação? É crime? É prevaricação? O que está envolvido? Se for doloso, se for com vontade, sim. Se agiu com vontade de deixar acontecer o dano, sim, é prevaricação.
E isso também pode ter uma associação criminosa por trás disso, e isso vai ficar... E nós devemos ter nos próximos dias, muito possivelmente, a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF. Isso deve acontecer, né? Ontem foi solicitado, no começo da semana foi solicitado a AGU que fizesse dessa forma. A AGU pediu isso ao ministro Alexandre de Moraes. Ele vai ouvir o Ministério Público sobre isso e a Polícia Federal pode instruir isso. Se foi doloso, certamente pode vir a ser decretada uma prisão nesse sentido. Dos policiais, eles podem responder de forma funcional? Podem, ou seja, uma responsabilização administrativa pelos atos. Mas aí, Rubens, nesse caso, com certeza, alguém mandou eles agirem assim. Esse tipo de policiamento não faz sem tiver uma ordem, um comando. Alguém comandou que fosse assim. Então é necessário que a gente espere essa apuração, porque é uma ordem de comando nesse sentido. Algo no sentido de só acompanhe, né? Não entre em conflitos, enfim, não reprimam. Deixe eles subirem a rampa, eles já fizeram um compromisso conosco de que não vão quebrar nada, é uma manifestação pacífica. Alguma ordem de comando foi feita assim. Porque qual era o correto? 7 de setembro, nós tivemos isso. Doutor Diogo, só para encerrar, e já... 7 de setembro... Sim, conclua. Só concluindo, 7 de setembro nós tivemos uma diplomação e nós tivemos uma posse. Se a operação de domingo fosse a mesma dos outros dias, nós não teríamos tido esse problema. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, só para finalizar e já partindo para uma análise um tanto quanto política, né? Poeira baixando, tenho que usar o gerúndio aqui. Ela ainda está baixando, não sabemos se ela vai levantar de novo, mas assim, ainda nesse processo, como é que a senhora avalia, quais devem ser as consequências, o que resta aí para a nossa democracia, porque o ministro Alexandre de Moraes e o STF continuam funcionando, o Congresso Nacional, apesar das depredações, continuará funcionando e a Presidência da República não parou de funcionar hora nenhuma. Qual deve ser o rescaldo que o senhor faz do que aconteceu em Brasília no dia 8? Isso serviu muito para criminalizar o bolsonarismo, para ter essas pessoas de uma forma criminalizada no aspecto político. Ainda resta uma pergunta a se fazer. O Exército vai se portar do lado do governo? Como é que vai ser isso? Isso é uma pergunta que deve ser feita e deve ser respondida. Com o início da retirada dos manifestantes à porta do QG do Exército, essa resposta começa a ser dada, mas com certeza foi um belo tiro no pé. Quem achava que com essas manifestações o nome de Bolsonaro, ou aquilo que ele defende, ou aquilo que essas pessoas defendem, ia ser aumentado? Não. Isso foi um tiro no pé. Mais do que nunca, o presidente Lula está fortalecido, as instituições mostraram que elas estão fortalecidas, e digo mais, até os erros do STF, e existem erros na condução desses inquéritos, eles começam a ser validados pelo próprio ato equivocado desse domingo. Isso foi, na verdade, um ato que quem quis fazer fortaleceu o adversário. E tomara que nós tenhamos paz. A eleição acabou. Quer voltar para o poder? Está lá a eleição de 2026. A hora vai ser lá, não é agora. Agora o Brasil tem presidente, o presidente é Lula e ele vai governar até o final de quando ele tiver condições de fazer. É isso, o caminho está dado, ele é democrático pelas regras, né, já estabelecidas. Doutor Diogo Crozara, chamei de professor porque também leciona. Obrigado, viu, doutor, pela entrevista aqui, pela conversa, e um bom trabalho para o senhor, um bom ano. Um bom ano, Rubens, um prazer estar com você nesse espaço tão importante da imprensa goiana. É uma honra poder estar com você conversando sobre esse tema, principalmente nesse começo de ano, e que a gente continue junto para poder falar, porque só podemos falar se a gente tiver uma democracia. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós temos uma democracia. Acabar com ela não interessa para ninguém. Sem dúvida. Doutor Diogo Crozara, jurista, advogado, aqui conversando com a gente sobre as consequências e análise, né, jurídica das manifestações ocorridas em Brasília, com depredação dos prédios, né, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional. Destaques a íntegra aqui dessa entrevista no nosso canal no YouTube e, claro, várias informações você navega sempre no nosso portal sagresonline.com.br. Obrigado pela companhia até aqui nesse vídeo e até a próxima.